Olá, primeiro ano, mais uma aula de física. Semana passada nós iniciamos uma revisão sobre vetores, vimos sua representação, vimos a questão de operações como soma, diferença de vetores e vimos a operação de multiplicação de um número por um vetor. Na aula de hoje nós vamos ver mais um conteúdo relacionado a vetores, que é a decomposição de vetores. Vejam bem, nesse esquema aí no quadro, está representado o vetor A, que é esse aqui, ó, esse da linha preta. Vou aproximar aqui para enxergar melhor. Então, eu tenho esse vetor A. E em diversas situações, esse vetor A vai ser uma composição de outros vetores. Por exemplo, eu lancei uma bola de vôlei horizontalmente. Então, a direção dela deveria ser essa, infinita. Mas a gente sabe que isso não acontece porque a influência de outra grandeza vetorial, que no caso é a atração gravitacional, que impulsiona a bola para baixo. Então a composição do meu movimento para frente com o da gravidade para baixo faz a bola ter um movimento mais ou menos assim. Ó. Então esse movimento é composição desses dois movimentos. Então, se a gente tem esse movimento inicial, a gente pode decompor para saber quais foram as forças que proporcionaram esse movimento final. A gente pode decompor esse final e achar as forças que comporam ele. Então, para isso que serve a decomposição de vetores. Partindo para cálculos, certo? Procedimentos. Inicialmente, veja só, uma coisa que você vai precisar muito é entender esse ângulo. Porque para fazer a decomposição, vamos usar trigonometria e usar senos e cossenos desse ângulo. Como eu friso em aulas de física, o foco aqui não é vocês estudarem, calcularem trigonometria. É só entender. Outra coisa, você não vai precisar achar valores, por exemplo, seno de 37 graus. Ah, não sei achar o seno de 37 graus. Em geral, poucas pessoas sabem decorar o seno de cada um dos graus. Para isso temos diversos aparelhos e livros que dão os resultados para a gente. E nas aulas e nos exercícios de física não vai ser diferente. Quando for trabalhado o seno de 37 graus, em geral, a questão vai dar: utilize seno de 37 graus, 0, esse valor. Utilize para cosseno de 37 graus, 0, esse valor. E aí você utiliza o número. Ou então você vai procurar ele numa forma que eu vou mostrar agora, certo? Então, ó, se você quer saber o seno desse ângulo, ó, esse aqui é o triângulo, certo? Ó, imagina que esse é o vetor principal e esse é os que você decompõe. Ou um triângulo qualquer triângulo que você queira imaginar. E você quer achar esse ângulo aqui, certo? Eu vou dar uma pausa e marcar ele aqui para ficar mais explícito. Pronto, marquei ele aqui, ó, esse ângulo aqui. Como é que você acha ele? Você pegaria o lado oposto a ele, que seria, nesse caso aqui, o A de Y, e dividiria pela hipotenusa, que nesse caso aqui é o vetor A. Como é que você acha o cosseno? É só você dividir o valor que está aqui com o da hipotenusa, certo? Sem maiores dificuldades. Aí você acha o valor do seno e do cosseno, caso a questão não dê, ela vai dar um triângulo retângulo para você achar esses valores. E você faz dessa forma. Quer achar o seno, ó, o oposto, dividido pela hipotenusa. Quer achar o cosseno, é o cateto adjacente, que no caso é esse aqui, dividido pela hipotenusa, que no caso vai ser o vetor principal que você está decompondo, certo? Sem mais delongas. E se você tem o valor do seno e do cosseno já, é hora de ir para o cálculo. O tamanho desse vetor A de x vai ser dado por o valor do cosseno desse ângulo vezes o A. E o A de y vai ser o seno desse ângulo vezes o tamanho do vetor A, certo? Então, basicamente é isso. Frisando mais uma vez, ou a questão vai dar os valores do seno e do cosseno, ou você vai achar por essa regrinha aqui, que não vai ser difícil também de calcular. Então, basicamente é isso. Eu vou dar uma pausa e fazer um exemplo prático aqui, o que eu achei bem interessante e está no exercício de vocês, mas eu prefiro esse aqui eu resolver para vocês terem uma ideia do, digamos assim, do significado e para que serve a decomposição de vetores. Então vejam só, esse exemplo é uma das questões que tem no exercício de vocês. Obviamente eu não vou cobrar esse exercício.
E a página, quando eu pedir o exercício, vocês vão observar a página em que essa questão está, a questão número 13. Vejam só que questão interessante. Diz que um avião, para começar a decolar, precisa estar a 360 km por hora. E aí ele lança voo e a gente sabe que o avião, quando decola, para ele alcançar uma certa altura, ele voa, digamos assim, no sentido inclinado. Ele não voa verticalmente, nem horizontalmente, porque senão ele não voaria, ele seria um carro, né? Então ele voa verticalmente. E a questão quer saber, a questão fala que o Sol está a pino, isso significa que o Sol está exatamente em cima do avião e projeta a sombra do avião. Quer saber a velocidade com que essa sombra percorre o solo e depois quer saber o tempo que demora para ela atingir determinada altura. Veja que interessante, você tem a informação da velocidade do avião nessa posição, verticalmente. Mas isso quer dizer que a sombra dele vai percorrer uma velocidade em que sentido, né? A gente sabe que a sombra vai ser projetada no solo. Então a velocidade da sombra vai ocorrer aqui. Será que a velocidade da sombra é a mesma velocidade do avião, 360 km por hora? E outra, será que a velocidade de subida também é 360 km por hora? A gente vai descobrir que não. Que essa velocidade, decompondo ela, a gente vai achar a informação dessas outras duas. Vamos usar a decomposição do vetor da velocidade, que velocidade é uma grandeza vetorial. Então essa aqui é a velocidade do avião. Essa velocidade no eixo y é a velocidade de subida. E a velocidade do eixo x é a velocidade da sombra, que ele está percorrendo o solo. Então, vamos fazer a decomposição, certo? Então, a letra A, acho que tem até a letra C, essa questão. A letra A, eu vou ler aqui para não me confundir entre as letras A, B e C. Bem, a letra A quer saber a velocidade da sombra. E como eu disse, a velocidade da sombra está explícito aqui, que é no eixo X. E a gente viu no anterior da aula que para eu saber essa velocidade do eixo X, é só eu pegar o valor da minha velocidade V e multiplicar. Ó, se está no X, eu vou usar o cosseno desse ângulo aqui. Esse valor eu tenho, que é esse. E agora eu só preciso descobrir quem é o cosseno desse ângulo. Aí vai a dica, certo? Esse ângulo aqui não está mostrado na figura do desenho nem no enunciado. Não diz qual é o valor desse ângulo. Se dissesse o desse, a gente poderia usar a regra dos ângulos internos do triângulo e achar esse ângulo aqui. Mas não disse. Qual a estratégia? É aquela que eu disse. Se a gente soubesse já o valor desse eixo aqui, era só fazer ele dividido pela hipotenusa, que é essa aqui. Mas a gente não sabe. Então vamos utilizar um triângulo retângulo que tenha nessa questão. E a questão deu o triângulo, obviamente, porque ela vai usar uma estratégia ou outra. Ou ela dá o valor do ângulo, ou ela dá o triângulo. Nesse caso aqui, ela deu um triângulo, ó, esse triângulo aqui. Então, para eu achar o valor desse cosseno aqui, então vai ser essa velocidade no eixo x, que é a velocidade da sombra, vai ser 360 vezes esse tamanho daqui, que vou chamar de x. A gravação parou, mas continuando, como eu disse, esse lado vai ser o x. E para eu achar o valor do cosseno, eu vou ter cosseno. Se o seno usa o lado oposto, ele vai usar o lado adjacente. Então vai ser 40 dividido pelo valor de x. E o valor de x eu encontro por Pitágoras, certo? Esse é o quadrado mais esse é o quadrado, tem que ser igual a esse ao quadrado. A soma desses aqui ao quadrado é 900 e 1600, que dá 2500. Que número ao quadrado que eu obtenho 2500? 50. Aí eu posso cortar aqui, ó. Então eu tenho 4 dividido por 5, que é 0,8. E eu tenho 360 vezes 0,8. Eu vou colocar o resultado aqui. E tá aí o resultado, 288 km por hora. Veja,
Só com a decomposição do vetor da velocidade do avião, eu consigo descobrir a velocidade da sombra dele. E se essa decomposição daqui da velocidade da sombra, essa outra decomposição da velocidade de quê? Da velocidade em que o avião sobe. Então, eu vou ler ali a letra B e ver o que nós vamos continuar resolvendo aqui. Então vejam, letra B. Quer saber o tempo que demora para esse avião atingir a altura de 480 metros. Para eu saber o tempo que ele demora para atingir essa altura, eu tenho que saber a velocidade com que ele sobe. Aí, você pensando rapidamente vai dizer, está dizendo que a velocidade é 360, professor. Mas aí, como eu disse, 360 é a velocidade nesse sentido. A velocidade de subida não é essa, é menor. E vai ser dada por esse vetor aqui, que a gente vai obter decompondo a velocidade desse avião. Então, para eu achar a minha velocidade de subida é o vetor y, certo? Que vai ser igual ao vetor v vezes o seno do ângulo. Como eu não tenho o seno do ângulo, então ele vai ser igual ao vetor v, que é 360. Aí, ó, o lado oposto, que é 30, dividido pela hipotenusa, que nós já vimos que é 50. Aqui eu posso cortar, dá 0,6. Então vai ser 360 vezes 0,6, que é igual, vou fazer o cálculo aqui. Fiz dois cálculos em off, que foi essa divisão, essa multiplicação de 360 vezes 0,6, e achei a velocidade de 216 km por hora. Mas eu quero saber a velocidade de subida em metros, quando ele atinge 480 metros. Então eu tenho que converter km por hora para metro por segundo. Então no caso eu tenho que dividir por 3,6 e achei a velocidade de 60 metros por segundo, certo? Então olha a velocidade que ele sobe, 60 metros por segundo. Quanto tempo vai demorar para ele chegar nos 480 metros? E se no segundo ele está a 60, em 2 a 120, e em 3 a 180, e seguindo essa lógica, ó, em 5 segundos está em 300, e em 8 segundos ele está nessa altura de 480 metros, certo? Então o tempo é 8 segundos. Então, ó, tempo igual a 8 segundos. Eu vou apagar um pouquinho aqui para fazer a letra C. Deixa eu focar aqui. Na letra C, quer saber a distância que ele percorre nessa trajetória para que ele atinja os 480 metros. Isso. Então, quando ele chegou nessa altura, que distância tinha percorrido aqui? Qual é a ideia? A gente sabe a velocidade que ele tem e sabe o tempo que demorou para ele chegar nesse ponto. Demorou 8 segundos. Então, essa distância aqui vai ser igual à velocidade que a gente vai... Vamos lá, a velocidade a gente vai ter que dividir por 3,6 porque a gente quer saber a distância em metros, certo? Então, 360 dividido por 3,6 é fácil, que é 100. Então, são 100 metros por segundo vezes o tempo, que foram 8 segundos. Então, a distância vai ser igual a 100 vezes 8, que é igual a 800 metros. Essa letra C foi mais para a questão de raciocínio, mas a questão A e B mostram a importância da decomposição de vetores. Você só sabia a velocidade do avião, e com essa informação você descobre a velocidade com que a sombra dele é projetada e a velocidade de subida dele, que é uma informação super relevante para um avião, o tempo que ele demora subindo, certo? Então, no mais é isso. Essa questão foi importante também para você ver como proceder em questões que não lhe dão o ângulo. Você vai procurar triângulos retângulos e dele tirar o seu seno e o cosseno. Eu vou dar uma pausa e deixar exercício para vocês envolvendo todos esses conteúdos de vetores. O exercício proposto é esse, ó, 5. Está na página 66. Vocês vão fazer o quinto, sexto, sétimo, décimo e 11º, certo? Vocês vão enviar no Classroom, vou postar essa atividade lá, e vocês vão enviar por lá mesmo, certo? Um abraço e até uma próxima aula.